É claro que há uma guerra de narrativas aí a respeito do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quem está levando vantagem aí são as forças lulopetistas, aquilo que eu chamo de o eixo do mal. Eles têm conseguido impor a sua narrativa aí. Mas olha, nas últimas semanas, eu tenho percebido que, em função, sobretudo, eh, do tempo, né? Como dizia o Collor, o tempo é o senhor da razão. À medida que o tempo vai avançando e à medida em que as contradições também começam a surgir com grande vigor, eh, principalmente em função dessa CPMI do 8 de janeiro, o outro lado começa a ser ouvido aí também. Não fica só o lado do eixo do mal, do lulopetismo, né? Que é essa tentativa de enquadrar os acontecimentos do dia 8 de janeiro a uma tentativa de golpe de Estado em favor da permanência do Bolsonaro no poder. É disso que se trata, né? É isso que eles estão tentando vender. Já há bastante tempo, 7 meses. Até agora não conseguiram impor essa narrativa, né? Embora ela seja hegemônica na mídia tradicional e por partes principalmente das cúpulas do Congresso, do Judiciário, do Executivo, da PGR. Não é pouca coisa, não. Mas, enfim, eu até estou falando nisso aí porque agora que eu estou conversando com vocês é sexta-feira, são 5:30 da tarde, né? Dia nublado em Porto Alegre, né? Começando a mudar o tempo aqui no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, eu estou falando nisso com vocês agora porque ontem eu acompanhei, eu acho que, não sei se vocês têm saco para isso aí, se conseguiram acompanhar também durante todo o dia aquela sessão da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reúne senadores e deputados ali para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O, Vocês devem se lembrar, evidentemente, que o governo lulopetista, né, e as forças que o apoiam, tentaram de tudo que foi forma impedir a formação da CPMI. Quando se tornou claro que não conseguiriam isso, aí eles conseguiram formar uma maioria dentro da CPMI. Né? E estão com maioria ali dentro. Né? Mas mesmo com maioria dentro de uma comissão parlamentar mista de inquérito, mesmo com a oposição em minoria, as pessoas falam, né? Expõem as suas posições. Esse presidente da CPMI também, o Arthur Maia, ele tem cedido alguns espaços para a oposição. Muito interessantes até. Então, voltando ao caso da CPMI, que eu vi ontem, né, na quinta-feira, não sei se vocês viram aí, mas ali depois, com certeza, a figura mais importante da parte do governo lulopetista aí, do eixo do mal, a figura mais importante do lado deles, né, que é o general G. Dias, Gonçalves Dias, conhecido como general G. Dias. Né? Ele foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Não sei se vocês se lembram, mas durante todo o governo Bolsonaro, os 4 anos, o ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, foi o general Augusto Heleno. Né? Ele foi para o lugar do Augusto Heleno, esse general G. Dias. É um homem, ó, assim com o Lula. Né? É considerado até um guarda-costas do Lula. Ele foi lá falar sobre o papel que ele jogou no dia 8 de janeiro, porque, afinal de contas, toda a segurança do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, está nas mãos, exatamente, estava nas mãos dele, do GSI, né? Do general G. Dias. No dia 8, inclusive. Ele foi lá, ele estava até com uma autorização do Supremo para não falar, mas ele até falou bastante. Mas o mais importante, eu já tinha registrado isso no meu blog, polibraga.com.br, o mais importante, eu vou repetir aqui para vocês, não era propriamente o que ele ia dizer ali, mas era o que ele não ia dizer, no que ele não ia falar. Por muitas vezes ele ficou quieto ali, não quis falar mesmo. E não falou porque tinha autorização do Supremo Tribunal Federal. Mas o mais importante foram as manifestações dos senadores e deputados
da oposição, porque, olha, eu já vi figuras públicas serem desconstruídas, mas o que ocorreu ontem com o general G. Dias é alguma coisa assim histórica, né? É histórica, é para entrar na história, né? Até porque essa figura e o que ele fez no dia 8 também vai entrar para a história, né? O que ficou bem caracterizado nessa quinta-feira, e eu acho que isso é importante registrar, o que ficou bem caracterizado ali é que o general G. Dias, a quem cabia garantir a segurança e a incolumidade do Palácio do Planalto, ele, na melhor das hipóteses, ele se omitiu flagrantemente, né? Isso já tinha ficado registrado naquelas imagens que a CNN mostrou para todo o Brasil, logo em seguida, dia 8 de janeiro ali, né? O general circulando ali no meio dos invasores, né? Parecia até que estava fazendo uma visita guiada para eles dentro do Palácio do Planalto. O homem que podia ter mobilizado ali o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Batalhão de Guardas Presidencial, a Polícia Militar do Distrito Federal, a Força Nacional, né? Aí ele veio com essa churumela, essa história, essa conversa mola para boi dormir de ontem lá, para alguns deputados e senadores, que não se deixaram enganar, evidentemente, alegando, não, mas olha aqui, nós temos aqui a Operação Escudo, tem a primeira frente é a Polícia Militar do Distrito Federal, tem uma segunda frente, uma terceira frente, uma quarta frente. Não tem nada disso, não. Quem manda, manda até com um cidadão comum. Um cidadão comum, diante de um crime em flagrante, ele tem o dever legal de entrar em ação. Você imagina um general, um ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, ali, a cada momento, foi ficando cada vez mais claro que houve uma omissão ali muito grande por parte do general G. Dias ali, né? A coisa ficou tão evidente logo em seguida, dia 8 de janeiro, que o próprio o Lula da Silva se viu obrigado a demitir o general G. Dias ali, que foi jogado às feras, né? É o Zé Dirceu do Mensalão, agora é o Zé Dirceu. O Zé Dirceu do Lula agora, no 8 de janeiro, é o general G. Dias, né? Vai pagar o pato pelos outros aí. Tanto que durante toda a sessão, a própria base governista ali, que é majoritária, defendeu até ali em termos o general G. Dias, né? Ele foi humilhado, ridicularizado, exposto como um bandido, um celerado perante a opinião pública brasileira. Não é por menos que 4 dúzias de deputados e senadores pediram à PGR que prenda o general G. Dias aí, né? Que prenda para poder investigar, porque até agora a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, ela tem se ocupado de investigar apenas um lado do que aconteceu no dia de 8 de janeiro, que é o lado da oposição. Entre aqueles 1.200 presos, por exemplo, políticos, determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, não tinha ninguém da oposição. O cacique Sirerê não é da oposição. Os membros do governo Bolsonaro que foram ou estão sendo presos não são da oposição. Mas agora já começa a mudar essa história aí, né? Porque, bom, tudo bem, então tem aqueles vândalos, tem gente da oposição, foram para a rua no dia 8, mas e a omissão ativa do general G. Dias, daquele pessoal todo, militares e policiais militares que estavam ali dentro do Palácio do Planalto e também nas sedes do Legislativo e do Judiciário? Ninguém vai ver? E é aí que entra outra figura também, histórica, aí, que vai entrar para a história, né? Mal para a história. Tudo casou ontem junto, é esse caso do depoimento do general G. Dias e também aquela manifestação patética do ministro da Justiça aí tentando justificar o injustificável, que é o sumiço de 181 das 185 câmaras existentes no Palácio da Justiça. Todos os ministérios entregaram os vídeos das câmeras dos ministérios, até do Palácio do Planalto, até do Judiciário, até do Legislativo.
Mas o ministro Flávio Dino teme não entregar 181 das 185 câmeras, o conteúdo delas. Teme, veio com, primeiro ele, quando foi intimado pela CPMI, veio com a história de que não, mas está sob investigação, só se o Supremo me autorizar. Aí ele pediu para o Supremo autorização, o Supremo deu autorização para ele. Aí ele mandou lá entregar 2 vídeos, depois de muita pressão entregou ontem mais 2 vídeos e ficou e comunicou que os outros vídeos todos que estavam sendo operados por uma empresa terceirizada, eles tinham sido apagadas as imagens. Num dia como 8 de janeiro, apagadas as imagens, hoje o Estadão, estou publicando isso no meu blog polibraga.com.br, hoje o Estadão deixa claro que essa empresa terceirizada, ela, primeiro, não tinha no contrato nenhuma especificação de que as imagens sumiriam 15 dias depois. Isso aí é uma história para boi dormir, antes que não existiam essas armazenagem de imagens, de dados em nuvem. Antes disso aí, agora não tem limite para isso aí. Antes faziam isso aí, eliminavam imagem para gravar de novo. Isso acabou, isso aí. Essa história acabou. Não precisa mais fazer isso aí. Eu trabalho com internet aqui, eu sei disso, que não isso é conversa mole para boi dormir, isso é do tempo da onça. Ele vem com essa história do tempo da onça. Mas isso ficou desmascarado aí. Primeiro que o contrato não diz isso aí. E segundo o seguinte, eu sei que eu sou dessa área, então a Polícia Federal sabe muito mais do que eu, inclusive. Não sei se sabe mais do que eu, mas sabe tanto quanto eu, que imagens não estão perdidas para sempre. Ora, o que é isso? Então, a Polícia Federal vai aprender o celular do Bolsonaro, da mulher do Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, do filho, do cachorro, do papagaio do Bolsonaro, e está resgatando dados dali de dentro de tudo que é jeito. O hacker aquele, o Delgatti, pegou aqueles celulares todos de autoridades e resgatou tudo que é coisa. Não vem com essa conversa, né? Então isso tudo pode ser resgatado. Bom, e tu casa com esse desmonte ontem ocorrido com o general Jô Dias ali na CPMI, porque tudo se une e fica cada vez mais claro de que o lulopetismo aí e todo o eixo do mal, no dia 8 de janeiro, eles armaram uma cilada para a oposição. Tanto que, daqueles 1.200 presos políticos, por exemplo, cujas prisões foram determinadas por Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes agora autorizou o Ministério Público Federal a fazer um acordo com eles, porque o potencial ofensivo deles demonstrado aí nas oitivas que ocorreram aí, nas coxas, inclusive, né? Ficaram demonstrando que eles estavam na rua só, que eles não participaram das invasões, né? Ou seja, 200 participaram das invasões. Então, o que é? Uma cilada, né? Isso aí está parecido com aquele incêndio do Reichstag, o parlamento alemão, em 1937, né? O Hitler mandou tocar fogo no Reichstag e acusou a oposição de ter feito isso aí, com isso se fortaleceu. Quem é que se fortaleceu com os incidentes de 8 de janeiro? O Bolsonaro se fortaleceu? Pelo contrário. Quem se fortaleceu foi todo o eixo do mal. Leia-se aí, sobretudo, o lulopetismo, né? Foi isso que aconteceu. Mas isso está sendo e precisa ser desmascarado por completo, né? Porque o povo brasileiro precisa realmente saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Precisa saber que essa história não tem um lado só, né? O próprio presidente da CPMI hoje nos jornais está dizendo: temos uma guerra de narrativas lá dentro da CPMI, né? De um lado a direita culpando a esquerda por ter armado uma cilada, do lado da esquerda culpando a direita por ter tentado um golpe de Estado. São narrativas. Eu não quero saber de narrativa dentro da CPMI. Quer saber o que então, cara pálida? São narrativas, sim, e muitos factóides, né? Tem gente jogando areia nos olhos da população brasileira e intimidando o conjunto da população brasileira. Inclusive para que ela não saia agora, no dia 7 de setembro, em manifestações pacíficas aí, para reclamar pela devolução da sua liberdade. Não é isso? E para que essa democracia fraturada aqui, essa proto-ditadura, seja abolida e voltemos ao pleno Estado democrático de direito aí, que é o que todos nós queremos, afinal de contas. É isso, senhores.